25 minutos, creio. No máximo 25 minutos. Querido, esse contexto no qual é nos apresentado biblicamente, textualmente, expositivamente aqui, em 1 Reis capítulo 16, há um cenário macabro. Há um cenário macabro em Israel. Olhando para este cenário, querido, e olhando para os dias em que vivemos, esse cenário é bem pior, muito mais pior do que o cenário no qual nós vivemos hoje. É fato hoje que os dias estão difíceis, o amor tem se esfriado. É fato hoje que o pecado tem se aumentado, a iniquidade. É fato hoje que a frieza espiritual tem se alastrado nos nossos ministérios. Deixa eu pedir para você, irmãos, um pouco da tua atenção. Eu sei que tem crianças aqui, mas eu sei que essa palavra vai fazer uma diferença. Voltando ao texto, esse cenário no qual Elias vive é um cenário muito complicado. É um profeta vivendo, queridos, em um tempo difícil. Um profeta em conflito. Por quê? A Bíblia vai dizer, queridos, que nesta época Acabe, filho de Oni, reina por 22 anos. A Bíblia é categórica em dizer que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que os reis que antecederam. E a Bíblia vai dizer que, não achando pouco, irmãos, para Acabe não estava bom ainda. Ele resolve tomar para si Jezabel. Quem é Jezabel? Filha de Etbaal. Quem é Etbaal? O que é Etbaal? Etbaal, queridos, é um nome. Era, na verdade, uma referência aos servos sacerdotes de Baal. Então, o pai de Jezabel é sacerdote de Baal. Quem é Jezabel, queridos? Sacerdotisa de Baal. Acabe faz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele começa destruindo os templos do Senhor, fechando as casas de adorações em Israel. Depois de fazer o que era mal ao Senhor, para ele não está bom. Ele resolve tomar para si uma princesa, uma rainha pagã, Jezabel. E quando Jezabel casa com Acabe, ela traz consigo, irmãos, a cultura dela em adoração a Baal. Quem é Baal? Baal é considerado, irmãos, pela mitologia, o panteão de deuses da cultura do qual nós falamos, como o Deus da chuva, da agricultura e também da sexualidade. A mitologia diz, e a história diz que Baal também tem por esposa a Zera, ou em outras traduções, irmãos, a Bíblia é categórica em dizer que a Zera, irmãos, também era profana, uma deusa, irmãos, pagã. Em outras traduções nós vemos que essa Zera, ou Astarote, como em outras traduções se apresenta, ela é a deusa da fertilidade, da sensualidade, da profanação, queridos. Então Jezabel traz esse culto para Israel e Acabe o recebe. A adoração em Israel é parada. A adoração em Israel não mais é, irmãos, cultuada pelos israelitas. Qual que é o cenário de Israel, amados? O cenário é esse. Tem um Deus pagão agora. Tem uma deusa pagã. E agora o povo de Israel, irmãos, não adora mais o Deus de Israel. Adora a Baal. E como adora? Olha isso aqui, ó. Glória a Deus. Estou correndo aqui para ver se está tempo. E como se adorava a Baal, queridos? Colocando, queridos, os sacrifícios humanos. Crianças no altar eram queimadas como adoração a Baal. Irmãos, a mitologia diz também que a Zera era como se fosse esposa de Baal. Os dois formavam um casal. E assim, irmãos, também a Zera ou Astarote, como tantas outras traduções dizem, que se adorava a Zera, irmãos, de maneira também muito horrorosa. Os sacerdotes e sacerdotisas de Baal e Astarote o adoravam
irmãos, lascívia, com atos sexuais grupais. A adoração a Baal, irmãos, era de modo que as crianças, irmãos, das sacerdotisas e dos sacerdotes que eram gerados, eram colocados no altar de Baal como adoração. Quando você vê o profeta Elias surgir, irmãos, neste cenário, a gente sabe, quem conhece a história sabe que Elias vai até Acabe e vai dizer a Acabe: olha, segundo as minhas palavras, que não chova mais em Israel. Por quê? Porque Elias sabe, queridos, que Baal representava o Deus da chuva, da agricultura. Elias sabia, queridos, que o povo estava sendo enganado. Então ele está tentando provar para Acabe, para Jezabel e para os profetas e para quem vivia naquele estado, irmãos, que Baal não era Deus, mas sim o Deus de Israel que o sustentavam. Mas, irmãos, Jezabel começa matando os profetas de Deus. Ela mata, não só mata, mas destrói para que eles não possam pregar mais sobre Deus, Deus de Israel. Destrói todos eles. É por isso que Elias vai dizer: só eu fiquei por profeta. E quando Jezabel destrói todos os profetas, ela traz também da sua terra 400 profetas, irmãos, de Baal. Eles não são levantados em Israel, eles são trazidos da terra de Jezabel, o lugar onde se adorava esses deuses. Também traz 450 profetas de Azer. Imagina como Israel agora está, queridos. O culto de Deus não acontece, as ruas de Israel são profanadas, onde a lascívia, a prostituição, irmãos, a traição e tantas coisas mais fazem parte da cultura do povo de Deus. Não está muito diferente nos nossos dias. O cenário é esse. Não tem mais profetas em Israel. Jezabel mata todos eles. Jezabel tem profetas que comem na sua mesa, tem profetisas que comem. Jezabel agora ensina toda Israel a se prostituir. Meu Deus! Mas tem um profeta de nome Elias que você conhece bem. Ele se direciona até Acabe e ele vai dizer a Acabe: chama os profetas de Baal, todos eles, e as profetisas, leva para o monte, que lá nós saberemos quem é o Deus verdadeiro. E assim então Acabe faz. Vão-se para o monte os profetas de Baal, as profetisas de Baal. Elias então diz: olha, lá nós ofereceremos um altar. Eu oferecerei um holocausto ao meu Deus, e os teus profetas oferecerão a Baal. A gente conhece a história. Elias, quando chega, irmãos, no monte, a Bíblia vai dizer que, escuta, que todo Israel está vendo e presenciando. Acabe convoca todo o povo de Israel para que todos pudessem ver, comprovar, irmãos, quem realmente era o Deus de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que Elias vai dizer: ofereça, eu estou correndo para ver se a gente chega no objetivo. Elias vai dizer: olha, vocês oferecem um holocausto ao Deus Baal, e depois que vocês oferecerem, eu vou oferecer um holocausto a meu Deus. E a Bíblia vai dizer que eles oferecem. Eles não constroem altares, porque os altares de Baal já estão construídos, os osciões estão derribados, queridos. A Bíblia vai dizer, querido, que os profetas de Baal começam a adorá-lo, a sacrificar algo para Baal, desde cedo, querido, até quase 1 da tarde, e Baal não responde. Olha para mim, é muito tempo. A Bíblia vai dizer, enquanto eles pulavam, se mutilavam, se cortavam, gritavam e clamavam, e todo Israel estava presenciando que Baal não existia. Todo Israel estava vendo, queridos, que a adoração dos tais não era adoração verdadeira. E assim Elias começa a desdenhar dos profetas, começa a perguntar: cadê Baal? Viajou, está de férias, não está ouvindo vocês? Cadê Baal que não responde? Queridos, é muito tempo o povo de Deus percebendo e
diga que você está servindo o Deus verdadeiro. Deus hoje vai tirar as escamas dos teus olhos para que você possa acordar amanhã e a tua adoração seja diferente, a tua adoração seja fervorosa. É muito tempo, Natan. Meu irmão, é muito tempo. Os profetas estão lá cedo, sabe? Estão lá clamando, pulando, e nem uma voz, sem tremor, nem clamor. Israel está esperando algo desse Deus profano, e esse Deus não se manifesta. Elias vai dizer: ei, agora é a minha vez. E aqui eu tenho uma palavra profética para você. Queria que você saísse daqui e não esquecesse desta palavra. Eu queria que nesta semana, no mês de janeiro, fevereiro, março, você pudesse praticá-la. Eu já disse para você, eu passei, irmãos, de épocas que para mim o culto próspero era o culto que você pulava e gritava. Não, a minha preocupação é se você vai sair daqui e não vai deixar Satanás tirar essa palavra do teu coração. A nossa preocupação é se você vai sair daqui e destronar o espírito de Jezabel que está tentando barrar a tua adoração. Vai dizer: é a minha vez de adorar. Aleluia. O que é que Elias faz? A Bíblia diz que Elias tem, olha para mim, que restaurar o altar de Deus que está derrubado. Por quem? Por Jezabel, por Acabe, irmãos. Como ele restaura? Categoricamente. O texto vai dizer que Elias levanta o altar do Senhor. O altar está derrubado. Olha para mim, é mais ou menos Elias levantando o templo de adoração ao Senhor. Acabe e Jezabel derrubou. A primeira coisa que Elias vai fazer é restaurar o templo. Adorar de maneira sincera, adorar de maneira correta. Elias levanta o altar do Senhor. O que ele está fazendo? Elias restaura o altar do Senhor. A segunda coisa que ele faz, Elias toma 12 pedras conforme as 12 tribos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor a Jacó dizendo: Israel é o teu nome. Elias está levantando o altar do Senhor, está pegando 12 pedras que representam as 12 tribos, do qual a palavra do Senhor veio até a Israel. Elias está dizendo: estou levantando a casa de Deus, estou colocando os mandamentos, a palavra de Deus está sendo introduzida mais uma vez em Israel. Só ele tem essa atitude. Categoricamente ele coloca 12 pedras. Depois que ele levanta o altar, coloca 12 pedras. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele vai mandar fazer um rego em volta do altar. Por quê? Porque alguns estudos dizem, escuta isso, que quando os profetas de Baal levantavam os seus altares e colocavam os seus sacrifícios, irmãos, havia um rego em volta do altar que Baal seria adorado, e os colocavam azeite. Quando os profetas estavam gritando, pulando, se mutilando, se cortando, alguém ia lá e colocava fogo no azeite. Quando pegava fogo naquele azeite, os profetas ofereciam crianças como sacrifícios, elas eram queimadas, o povo gritava. Elias sabia disso, Elias via, testemunhava. Então ele vai mandar fazer um rego em volta do altar, do qual ele levantará para Deus. O que é que ele vai colocar? Azeite? Não, ele vai colocar água. Aleluia! Para mim, águas vivas.
deixa eu pensar espiritualmente para mim, águas vivas. Ele levanta o altar, ele coloca a palavra, mas agora ele quer provar para Deus que a casa de Deus tem palavra e tem poder. Tem poder e tem palavra. E se tem poder e tem palavra, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar e vai fazer o sobrenatural. Sem altar de pé, sem palavra, o fogo do Espírito Santo não pode se manifestar. Manda colocar água. Os profetas de Baal estão vendo. Talvez estavam perguntando: por que não colocar azeite? Elias coloca. Elias ora. Quantas horas? Quantas horas ele ora? Não sei, mas a oração é curta. Ele se ajoelha e você sabe, ele diz assim: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, hoje prova que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Queridão, a Bíblia diz que Deus desce com poder, consome o altar, queima. A Deus desce com poder, querido. Ah, meu Deus do céu, a Bíblia diz, querido, que Deus lambe a água que está no rego. Não, querido, o lamber é labaredas de fogo corriam em redor das águas. Os profetas de Baal olhando e Deus dizendo: não preciso da ajuda do homem para me manifestar. Eu não preciso da ajuda de deuses da terra para me manifestar. A minha onipotência, onipresença, onisciência é suficiente. Labaredas corriam, labaredas de fogo corriam, lambiam aquelas águas. Querido, todo Israel está presenciando. Todo Israel está presenciando, queridos. Há muitos pregadores reconhecidos que apontam que esse evento é o maior avivamento depois do Êxodo. Gosto muito de ouvir um pastor chamado José Brandão, uma mente extraordinária, um pensador jamais visto. Ele diz que é o maior avivamento. Orando hoje à tarde, o Espírito Santo disse: não é bem assim. Eu disse: quem sou eu para discordar? Uma pessoa tão uma envergadura tão maior que a minha. O Espírito Santo disse: isto não foi avivamento. Este foi o culto mais fervoroso que Israel já cultuara. Um culto onde Deus desceu com poder e com autoridade. Escuta, um culto onde Deus se manifestou com fogo. Um culto onde Deus desceu, irmãos, com poder extraordinário. A Bíblia diz que depois que Deus desce, consome outra, lambe toda a água. Todo Israel se prostrara e declararam: só o Senhor. Toda a nação, querido. Aleluia. Elias vendo, irmãos, manda que eles pudessem matar a fio de espada os sacerdotes de Baal. Por quê? Porque a lei mosaica, irmãos, em Levítico, a Bíblia diz, irmãos, que aquele que oferecesse sacrifícios de crianças, querido, seria digno de morte, morreria. Então Elias aproveita aquele cenário e diz: matem a espada os profetas de Baal. Os profetas de Baal são aniquilados. Olha para mim, querido, não tem mais profeta de Baal em Israel. Não tem mais profetisa de Baal em Israel. Um homem resolve se levantar e guerrear por toda a nação e vence. Tem Êxodo. Enfrenta, destrói os profetas e mostra que só há um Deus verdadeiro. Aleluia. Uau! Uau! E depois desse culto, e depois do culto pentecostal, e depois do culto sobrenatural, aonde sentimos a presença de Deus verdadeiramente. Olha para mim, não perde essa parte. E depois da vigília, onde o Senhor trata de maneira sobrenatural. E depois, querido, dos cultos, onde pessoas
O profeta continua só. Depois daquele culto, todos voltaram para casa. Cada um volta para sua casa. E aí vem-se o capítulo 19, onde Jezabel vai dizer: fala para Elias, faça-lhe os deuses o que quiser, se amanhã, esta hora, eu não faça com ele o que aconteceu com os profetas de Baal. Verdade. O rei Acabe vai banquetear com os profetas, talvez que restaram na casa de Acabe e de Jezabel. O profeta está sozinho depois de um culto pentecostal. E o que acontece? Já preguei de maneira muito errônea. Já disse que Elias teve medo de Jezabel. Elias não teve medo de Jezabel. Já preguei que Elias entrou na caverna porque estava cansado fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Não! Elias vai dizer na sua oração: Pai, chega, não sou melhor que os meus pais, tira a minha vida, não aguento mais, eu já cansei de pregar pregações extraordinárias, o fogo desce, o povo pula, e no outro dia voltam para casa e continuam na sua vida medíocre. Desculpa me pregar. Elias está dizendo: o povo viu o Senhor se manifestar, o povo sabe que só o Senhor é Deus. Mas depois do culto as luzes se apagam, a gente volta para casa e a nossa Bíblia é trocada pelo Facebook, pelo Instagram. Elias está frustrado porque depois do culto não há avivamento. Santo Deus. E eu orando hoje disse: Senhor, eu quero profetizar hoje naquele lugar. Depois que as luzes se apagarem, depois que a gente passar a virada de ano, eu creio que nós não se contentaremos, não vamos se contentar com aquilo que vivemos em 2023. Eu creio que vai ter pessoas, Senhor, que vão se levantar, Senhor, e não vão continuar vivendo como vivemos. Nós vamos orar mais, nós vamos amar mais, nós iremos perdoar mais, nós iremos pregar mais, nós não permaneceremos no mesmo estado. E a menina da bateria, ajuda lá nós, ajuda nós se puder, ajuda ela com a criança aqui. Ponta um hino aí para nós. Tirar a maré, soura da canta, a vaga da caia. Elias estava cansado. Ele estava dizendo para Deus: olha Deus, já preguei, já enfrentei muita gente, eu subo um monte, desço um monte, com risco de vida, eu passo fome, jejum, provamos que o Senhor é Deus, mas depois que o culto termina, não há mudança, o profeta está frustrado. O profeta está frustrado, olha para mim, por quê? Porque ele não consegue influenciar a Israel. O que é que ele queria, Wagner? Elias queria que depois daquele culto o povo, irmãos, derrubasse os altares de Baal. Elias sonhava que depois daquele culto o povo pudesse se reunir e pudesse lutar para destronar o espírito de Jezabel. Se levanta, fica de pé. Elias sonhava que depois daquele culto o povo de Deus pudesse levantar a mão e pudesse dizer: o Deus de Israel é o único Deus que tem que ser adorado. Elias queria que o povo de Israel pudesse chutar, derrubar toda a casa de Baal. Elias sonhava que ele deixou contemporaneizar para ver se você entende. Todo profeta sonha depois de uma pregação. Que você possa chegar em casa e possa dizer: eu vou passar mais tempo com a Bíblia e não com as redes sociais. Todo profeta sonha que depois de uma palavra profética você possa dizer não para mentira, não para lascívia, não para o pecado. Achei, lá vai a sua. Você pode começar a glória.
Pode começar a adorar. Você pode começar a adorar. A minha esperança é que depois desse culto da virada, você possa acordar na segunda-feira de 2024, possa pegar o celular, possa desbloquear alguém como eu farei e possa dizer: estou orando por você. O espírito de Jezabel vai ser destronado. Em nome de Jesus. Olha para mim.